isso sempre me impactou, há muito tempo. Porque, assim, o que move essas pessoas, sabe? O que move pessoas a suportarem tamanha perseguição, dor, tamanha tortura e por causa de sua fé. Quando eu era adolescente, eu li um livro chamado Ivan. Algum de vocês já leu Ivan? Já leu? Ivan, o soldado cristão que enfrentou o exército soviético. E aquele livro, quando eu li aquele livro, ele é a história da Corrie ten Boom. Eu li aqueles livros e eu consegui. Quando a gente é adolescente, então a gente entra na história e começa a imaginar aquilo. E eu ficava imaginando aquela história assim. E ela foi uma história que mexeu muito comigo. E eu fui para o seminário, e eu vou falar mais da parte do seminário no final, mas quando eu fui para a faculdade, eu fui fazer psicologia, eu fiz psicologia na UF, a Universidade Federal Fluminense. E a UF, e aliás, o curso de psicologia, faculdade, é sempre um espaço de muito questionamento, né? E questionamento principalmente da fé. Isso eu não passei em branco. Mesmo tendo feito seminário, tendo amar teologia e tudo, cheguei na faculdade, esse negócio me sacudiu. Muitas questões, muitos questionamentos. Mas teve um dia que eu estava ouvindo um filósofo lá na faculdade, num evento que teve lá, e ele falou uns negócios sobre relacionamento, usando Spinoza, e eu pensei assim, mas esse negócio que esse homem está falando está na Bíblia. E eu fui conversar com quem hoje é meu pastor, né, Vandim, na época ele era seminarista, e falei, Vandim, esse negócio, eu queria falar sobre isso. Ele falou, Mira, você não pode falar da Bíblia na faculdade, mas você pode usar um tema, por exemplo, lugar do sagrado na ética. E eu comecei a pensar nisso, e o meu professor de ética usava um livro de um autor chamado Alain Badiou, ele é francês, e o livro chama Ética, um ensaio sobre a consciência do mal. E Badiou, ele pegando a questão da ética, ele não usa a ética pensando naquilo que a gente faz, de valores morais, nada disso. Ele pega e diz que a ética ela envolve 3 dimensões. As 3 dimensões são o acontecimento, as verdades e fidelidade. Quando eu fui lendo, gente, ele é totalmente religioso. A religião não cabe de jeito nenhum. Mas à medida que eu fui lendo o que ele fala, eu fui vendo a conversão e o processo de mudança na nossa vida e de fidelidade mesmo. Porque o que ele diz que é acontecimento? Acontecimento define assim, que é o que faz advir uma outra, ou um outro eu, né, imprevisível, desvanecido, então logo aparece. Então, quer dizer, é alguma coisa que me impacta, e esse impacto me faz ver outra coisa e ser outra coisa. Né? Esse acontecimento faz surgir um novo eu, pois ele me altera. Já não sou mais o que eu era. Sendo assim, o que ele diz é que as opiniões, os saberes, não têm poder de me mudar de novo. Tamanha a força desse acontecimento. Vocês conseguem ver a fé nisso aí? Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. E Jesus diz, é novo nascimento. Então, o que esse cara diz, tentando negar o cristianismo, é exatamente o que acontece com quem nasce de novo e com aquilo que conhece a Jesus. Porque Jesus é um acontecimento na vida da gente. Uma outra dimensão que ele fala, ele diz que é a fidelidade. Porque a fidelidade é uma fidelidade ao acontecimento. O que Badiou diz? Ele diz assim, aconteceu na sua vida, foi tão forte o que aconteceu na sua vida, que se você tiver que morrer por causa daquilo, você morre. E eu lembro que na época, eu conversando, o meu professor tinha uma música que é de um grupo de Montes Claros,
que diz assim: a sua chibata, falando da escravidão, por mais que me bata, se não me mata, eu vou resistir. A sua chibata, por mais que me bata, se não me mata, eu torno a fugir. Falando daquelas fugas. E aí, ele falou exatamente isso. Olha, se você não me matar, eu vou continuar sendo isso. Não vai ter como eu voltar atrás e ficar num outro lugar. Então, ele disse que a fidelidade é um processo que trata-se de uma investigação seguida da situação, sob o imperativo do próprio acontecimento. É uma ruptura continuada e imanente. Quer dizer, olha, é o seguinte, houve o acontecimento, ele foi intenso, e esse acontecimento ele não vai ficar só no meu passado. Esse acontecimento ele vai me levar a buscar mais, a conhecer mais. Por quê? Porque dentro dessa situação, e ela é continuada e imanente, quer dizer, ela é dentro de mim. Ela vai operando em mim. E mover-se na situação de modo que me obriga a inventar uma nova maneira de ser e de agir dentro da situação. Vamos abrir nossas Bíblias em Filipenses 3, de 3 a 11? Porque aqui Paulo fala dessa situação que aconteceu com ele. Filipenses 3, de 3 a 11. 3 a 11. Paulo diz assim: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Pai, nós te louvamos pela tua palavra e mais uma vez nós te suplicamos, faz essa palavra vivificar no nosso coração, que a gente compreenda cada dia mais quem é Jesus. E que essa compreensão faça com que a gente perceba o que tem mais valor e que a gente possa viver e prosseguir em alegria, porque nós encontramos o tesouro de maior valor. Em nome de Jesus, nos abençoa e fala conosco. Amém. Então, gente, fiz essa introdução pensando em Badiou e filosofia, pegando essas coisas para nós. E esse acontecimento, pegar para vocês, não é um acontecimento de qualquer coisa. Tipo assim, eu saí aqui e tropecei. Depende do que o tropeço fez na minha vida. Entendeu? Por exemplo, eu tropecei e quebrei o meu pé, que eu tive que amputar o dedo. Aqui foi um acontecimento e eu vou ter que aprender outra coisa com aquilo. Mas o acontecimento é algo que eu li um livro do Henry Nouwen, e ele fala de um acontecimento na vida dele quando ele chegou diante no escritório de uma amiga e tinha o quadro do filho pródigo, do Rembrandt. E aquele quadro foi tão forte, tão intenso, o que aconteceu com ele vendo aquele quadro, que ele foi lá na Rússia, no museu onde tem aquele quadro, sentou diante do quadro e ele escreveu um livro que é muito bom sobre o texto. Então, acontecimento é algo que faz com que eu comece a pensar e isso opera em mim. E aí, nesse caso, o acontecimento
de Cristo na nossa vida, ele ia pegando aqui, vou pegar o que aconteceu na vida de Paulo, né? Todo mundo sabe, Paulo escreveu essa carta na prisão, é chamada a Carta da Alegria, e é numa situação completamente antagônica ao que chamamos de uma situação de alegria, porque você ficar preso, torturado e sabendo de tudo que está se passando com a igreja não é uma situação alegre, mas Paulo escreve para aqueles irmãos que estavam numa situação de perseguição, dizendo assim, olha, nós temos que entender o que é ficar alegre. E Paulo viveu isso. Então, no trecho que nós lemos, nós vemos esse acontecimento que produz uma fidelidade tal que não dá para voltar atrás. Mas tem alguns pontos que eu queria pensar que a gente pensasse aqui, nesse texto de Paulo, que é uma coisa que eu chamo de... O que eu coloquei? Eu destaquei nesse texto uma autoestima e também uma outra autoestima, uma fidelidade ao encontro e um encontro. O que é autoestima, gente? Pode falar. O que é autoestima? É uma busca de si, né? Quer falar, Maurício? Alguém quer falar? Não? Mas a autoestima, ele é um tema, eu estava lendo, ele não é um tema de sempre. Ele é um tema bem atual. A questão, assim, não é uma coisa de sempre. Mas se a gente fosse fazer uma leitura, né, ele foi criado pelo humanismo no intuito de levar o homem a cultuar-se, né, ou se sentir bem consigo mesmo. E isso faz parte do nosso discurso. A gente tem pessoas que chegam no nosso meio e a gente quer melhorar a autoestima dessa pessoa. Eu sou psicóloga e, às vezes, as pessoas vêm para mim querendo melhorar a autoestima. E aí, se a gente pegasse Paulo lendo esse texto, esses primeiros versículos aqui, a gente poderia dizer que Paulo tinha uma alta autoestima. Porque ele tinha uma alta autoestima. Ele pensava muito bem disso, porque a gente tem pessoas que têm baixa autoestima, né? É baixa autoestima. E parece que não é a mesma coisa, assim, porque tudo é movido pelo mesmo... O que move um, move o outro. O que move a baixa autoestima, move a alta autoestima, que é meu orgulho, que é meu desejo de ser alguma coisa, de construir, a partir de mim, um conceito de mim que me faça feliz. Eu gosto muito de John Piper. E o Piper diz o seguinte, que eu estou lendo um livro dele, Em Busca de Deus, mas ele escreveu um outro fininho sobre alegria, e o Piper diz que nós fomos criados para a alegria. Nós buscamos alegria, buscamos felicidade, porque nós fomos criados para a alegria. Isso quer dizer que... isso não quer dizer, em primeiro lugar, que a gente foi criado para se satisfazer em nós. Mas quem nos criou é alegre. E ele manda a gente se alegrar. E ele é um Deus de tremenda alegria. Mas ele é a nossa fonte de alegria. Tanto que glória. O que é glória, gente? Quem é torcedor do Flamengo no ano passado ficou feliz da vida. Por quê? Porque foi um tempo de glória. Eu sou torcedora do Galo, agora eu estou feliz, porque eu estou num tempo de glória, porque o Galo agora está ganhando. Então, o que é glória? Glória é aquilo que me deixa bem, me faz feliz. Entendeu? Vou buscar um pódio, eu estou feliz porque eu ganhei. Caramba, eu consegui. E quando Paulo diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, é exatamente desse lugar de alegria que nós precisamos encontrar. Então, nós, por termos sido criados por Deus para a glória, fomos criados para sermos felizes. E, por isso, a intensa busca de felicidade que nós vemos nos nossos dias.
Então, Paulo era um cara de alta autoestima. Ele diz, olha, se alguém pensa que pode gloriar na carne, e aqui ele está falando dos judaizantes, se eles pensam que eles podem se gloriar na carne, no que eles são, eu poderia muito mais. Por quê? Porque eu tenho uma biografia de causar inveja a qualquer judeu. Por quê? O que Paulo tinha? Ele era judeu, ele diz, olha, eu fui circuncidado ao 8º dia, o que a lei manda fazer, que Deus mandou Abraão fazer, aconteceu comigo. Eu fui circuncidado ao 8º dia. Além de ser circuncidado ao 8º dia, eu sou da linhagem de Israel. Eu não tenho mistura, eu não sou prosélito, não tem mistura na minha família, eu sou judeu, eu sou da linhagem de Israel. Além disso, ele diz, eu sou fariseu, da tribo de Benjamim, a única tribo que permaneceu ao lado da tribo de Judá quando se dividiu as tribos, que é a tribo que permaneceu fiel a Deus. Ele diz, eu sei de qual tribo que eu sou, e eu sou da tribo de Benjamim, que é uma tribo fiel. Além disso, Paulo diz assim, ó, quanto à lei, eu sou fariseu, que eram os melhores, os bambambãs. E ele não foi um fariseuzinho. Ele foi um fariseu educado aos pés de Gamaliel, que era o bam, né? Gamaliel era da nata, e Paulo estava sendo educado aos pés desse cara. E ainda Paulo diz o quê? E aí, o que a gente pode ver de Paulo? Paulo não era pouca porcaria. Ele não era, sabe? Ele diz assim, olha, eu era bom. É isso que Paulo está falando aqui para nós. Se tem uma coisa que eu tenho e que eu tinha, era uma autoestima elevada, porque eu era muito bom. E aí, tem um livro chamado Labirinto de Espelhos, Formação da Autoestima na Infância e na Adolescência, que as autoras dizem que o eu é construído por imagens e opiniões que os outros, pessoas significativas, lançam através do espelho social e que são incorporados ao self desde a mais tenra infância. Então, Paulo construiu o seu eu em cima de uns conceitos muito bons e elevados, e isso fazia muito bem para ele. Gente, nós vivemos hoje, e com essa explosão que a gente tem do humanismo e de busca de segurança em si, de poder falar bem de si, e as crises que nós temos, né, no mundo hoje, tem muito a ver com a imagem de nós, a imagem que nós construímos de nós. Eu lembro que quando eu fui para o seminário, a minha imagem de mim era muito ruim. E eu queria achar, como é que eu vou achar um lugar e uma imagem boa? Algumas pessoas me ajudaram muito na minha imagem, porque eles chegaram e falaram. A Cris falava comigo assim, Lady Di, eu lembro dela me chamando de Lady Di, eu era um palito. O Robson falava comigo que para tomar banho, eu tinha que correr atrás dos pinos, porque eu era tão magra que o chuveiro não dava conta de me molhar. E a gente brincava muito e se divertia com essas coisas. Mas a imagem que eu tinha de mim, ela não era uma das melhores, sabe? E a gente passa por isso na igreja. A gente passa por isso com a gente mesmo. O tempo inteiro a gente vive nessa luta. A gente hoje tem Instagram que a gente tem que mostrar o melhor de nós. Entendeu? Ninguém põe no Instagram uma foto de doente. Não, por quê? Porque a gente tem que ver as curtidas. Então, a gente vive hoje sendo bombardeado o tempo todo com uma autoimagem que precisa ser aceita, que precisa ser agradável e precisa... E Paulo vivia isso também. E Paulo diz assim, ó, se alguém pensa que pode se gloriar, Paulo era atacado nisso. Eu também poderia, né? Tá, beleza. Então, nós queremos melhorar a nossa autoestima. Muita gente quer. E aí, Paulo trocou a autoestima dele pela autoestima. Ou seja,
Paulo trocou a autoestima dele com U pela autoestima com L. Porque aí Paulo passou a estimar a quem vive no alto. Ele passou a estimar a quem é maior que ele. Ele falou, olha, nos versos 7 a 9, ele diz assim, ó, que para mim era lucro. O que era lucro? Era tudo que ele, o cabedal dele, o pedigree dele era lucro. Ele fala assim, isso tudo considerei perda. Perdeu valor. Por quê? Por causa de Cristo. E aí, gente, quem é Cristo? Eu fiquei pensando, e eu escrevi aqui algumas coisas do que Paulo diz que é Cristo nas cartas dele. Né? Paulo vai revelando para a gente quem é Cristo nas cartas dele, e é impressionante. Tem hora que eu paro e penso em Paulo convertendo. Sabe quando você está aprendendo alguma coisa, estudando alguma coisa, por exemplo, matemática, física, e você está ali pelejando? Não, quando eu estava fazendo cursinho, preparando para o vestibular, sábado de manhã eu sentava na frente da televisão e assistia o telecurso. E eu achava muito legal, porque no telecurso eles pegavam aquilo que eu tinha visto de química, e que para mim às vezes não fazia sentido, e ele pegava e aplicava isso assim na prática, né? Alguma coisa real. E aí eu falava, caramba, fez sentido para mim. Que eu não gostava, passei a gostar porque eu consegui entender. Então, imagina Paulo, conhecedor do Antigo Testamento igual ele era, de repente, Jesus vem e se apresenta para Paulo. Tudo aquilo que Paulo tinha ouvido agora faz sentido para ele. Tudo aquilo que ele leu, que ele entendeu, e aí ele vem e traz para nós, e Deus faz com que Paulo, que tinha todo aquele conhecimento, escreva para nós grande parte do Novo Testamento, no qual ele vai nos dizendo quem é Jesus. E Paulo diz que ele quer ganhar Jesus. E eu escrevi algumas coisas sobre quem é Jesus. Jesus é nosso Salvador, o nosso justificador, aquele que não foi poupado pelo Pai para fazer reconciliação entre ele e nós. Quem se entregou por nós, dando sua vida, sendo nós ainda pecadores e inimigos de Deus. Ele é o nosso intercessor, nosso advogado, ele é Deus, ele é o Consolador, que enviou um outro Consolador, amigo, aquele que nos dá gozo completo, ele é a fonte de água viva, que mata a nossa sede, ele é a verdadeira comida, ele é o que livra de toda a condenação, ele garante pastagem constante para as ovelhas, ele cura as nossas feridas quando nós nos desviamos dele, porque ele é o pastor que vai atrás, ele é aquele que venceu a morte, garante essa vitória, ele é o noivo da igreja, que pagou o dote, né? Pagou o resgate, ele é aquele que não conheceu o pecado, mas se fez pecado por nós, ele é o Deus unigênito que revelou o Pai. Ele é a palavra criadora encarnada. Então, pensa no privilégio de se perder para ser achado nele. Paulo diz assim, olha, isso tudo para mim era lucro, tudo que eu bati. Mas aí eu encontrei alguém que é tão maior que eu perdi tudo para ganhá-lo. Só que o versículo 8, Paulo diz assim, sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Gente, eu amo esse versículo, mas eu amo com uma intensidade, quase todas as vezes que eu prego, eu falo desse versículo. Por quê? Porque conhecer a Deus é o melhor que nós podemos ter na vida. Não existe nada melhor. Paulo diz assim, olha, eu alarguei minha autoestima, e é isso que a gente precisa ensinar ao povo, olha, larga essa autoestima que você vive tentando melhorar e melhora a sua autoestima de Deus, a estima do alto. Melhora, para você encontrar o sentido. Paulo diz assim, agora, a King James diz assim, o que era lucro foi considerado perda comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus. E Paulo diz assim, ó,
por causa dele, eu decidi perder todos os outros valores. Nada mais tem valor. Entendeu? Os outros valores, agora, e aí Jesus vem e diz isso. Ele diz, se você não me amar mais do que seu pai, sua mãe, seu filho, e até a sua própria vida, quem não amar a mim mais do que isso, não pode ser meu discípulo. Então Jesus diz assim, olha, para ser meu discípulo, a condição é renunciar a tudo quanto tem. Paulo entendeu isso. E esse acontecimento, e esse é um processo que Deus faz na vida da gente. Todo mundo que encontra com Deus, e a gente pensando na fidelidade, que é um processo de conhecimento, de aprofundar na situação, todos nós que encontramos Deus, precisamos ficar vislumbrados com a grandeza de Cristo. Lógico, isso é um processo, mas a gente precisa desejar cada dia mais, que é uma obra de Deus. Ontem eu estava ouvindo o Jonas Madureira, e eu achei muito interessante uma coisa que ele falou. Ele diz assim, eu posso fazer tudo para me destruir, mas eu não posso fazer nada para me salvar. Isso é verdade. Mas, uma vez que nós fomos salvos e impactados por Cristo, isso deve ser, e pedimos a Deus, Deus, move o nosso coração para a gente desejar mais. Move o coração da igreja para desejar mais. E aí, gente, o que aconteceu nessa vida de Paulo, que tinha muitos valores, foi que ele decidiu simplesmente aquilo que Jesus fez com ele, que é se revelar a ele. Está lá em Mateus 11, 27, que Jesus diz assim, eu graças te dou, Pai, porque o Senhor não ocultou essas coisas dos grandes e sábios, mas a revelou aos pequeninos. Que bom que eu sou pequenina, que bom que nós somos pequeninos, porque ele se revelou a nós. E essa revelação fez toda a diferença. E eu fico pensando, né, Paulo diz assim, tudo aquilo que eu construí de mim, aquilo que eu me definia, agora é cocô. Que é exatamente esse o termo que Paulo usa. Aquilo que era valor para mim, que é aquilo que Isaías diz lá em Isaías 64. Todas as nossas justiças são como trapos de imundície. Olha, o que eu tinha de bom, de melhor, e aquilo que eu me garantia, é a minha justiça, gente. Não é o que eu tenho de ruim, é o que eu tenho de bom, é a minha justiça. É aquilo que eu bato no peito e falo assim, nisso eu sou bom. Paulo diz assim, isso tudo para mim virou trapo de imundície, porque tinha algo, encontrei algo que é, pensando de novo naquilo que Jesus disse. Quando ele fala daquele homem que era um negociante de pérolas, e que encontrou uma pérola tão mais valiosa que ele pegou tudo que ele tinha e vendeu. E um dia eu ouvi o meu pastor falando, e eu gostei muito do que ele disse. Ele disse que ele, não sei se ele leu ou alguma coisa, ele disse assim, que vender tudo que tinha, ele era um negociante de pérola, então ele tinha muita coisa, ele devia ter riquezas e tudo. Mas vamos pensar que ele tivesse assim, fazendas, fosse hoje o dono da Amazon, o cara mais rico do mundo. Ele era o homem mais rico do mundo. Esse homem mais rico do mundo encontrou essa pérola. Ele pega essa riqueza que ele tem e vende. Mas aí quando ele chega lá para comprar a pérola, o dono da pérola fala assim, ainda não dá. Como assim? Eu peguei tudo, eu sou o homem mais rico do mundo, peguei tudo e vendi. Não. Falta. O que você tem ainda? Aí eu tenho minha mulher e tenho meus filhos. Então vai lá e vende. Aí vai lá e vende mulher e filhos. Tá bom. Mas ainda não dá. O que você tem? Eu tenho minha vida. Então você vende você mesmo. Vende tudo que você tem. Por quê? Porque você encontrou algo muito mais valioso. E Jesus está falando dele. Ele está dizendo assim, olha, eu sou... Jesus tem essa estima pelo Pai e por si, por ser Deus, e diz para nós assim, olha, vocês precisam me estimar mais do que a vocês mesmos para serem meus discípulos. Né? Essa fala do Jonas Madureira é uma fala que ele diz que é dos puritanos. Então, Jesus é o mistério revelado,
Ele é aquele que se fez maldito. Paulo diz isso em Gálatas, em nosso lugar. Gente, essa coisa do mistério revelado, eu fui falar uma vez para mulheres, falar sobre casamento e sobre mulheres. E eu fiquei encantada quando eu descobri, porque eu nunca tinha. Paulo fala lá em Efésios, né? Que grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. E aí eu já tinha ouvido algumas pessoas falarem, mas elas nunca tinham falado que fizesse sentido para mim. Mas aí eu encontrei alguém que falou, porque o texto fala de eis porque deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Que é um texto que está lá em Gênesis, antes do pecado. Aí Paulo vem aqui em Efésios e diz assim, ó, eu me refiro a Cristo e à igreja. O casamento existe para a gente refletir para o mundo como é que Cristo trata a igreja. Ele veio buscar, Deus preparou uma noiva para o seu filho. E nós nos casamos e vivemos essa experiência para a gente saber o que é ser noiva de Cristo, porque nós somos essa noiva. E Paulo diz assim, olha, Efésios é uma carta que Paulo diz muitas vezes a palavra mistério. Ele diz, o mistério que estava oculto agora está revelado. Cristo é esse mistério. Quando eu estava... Estou quase terminando, viu, gente? Aí, nesse processo de Paulo encontrar, ele perdeu a si, a autoestima, ele encontrou a estima do alto, mas aí ele vem no versículo 9 e fala uma coisa, porque ele diz assim, perdi todas as coisas, considero como refúgio para ganhar Cristo. De novo ele fala. Mas aí no versículo 9 ele diz um negócio maravilhoso. Ele diz, e ser achado nele. Beleza. Como eu estava na minha autoestima com eu buscava me achar em mim. Me perdi. Aí Paulo diz assim, olha, eu encontrei o meu lugar. Eu fui achado. E fui achado nele. É nele que a gente se encontra. Por isso, esse acontecimento é o melhor acontecimento que pode acontecer na vida de alguém. E é por isso que quando a pessoa está sofrendo perseguição, tortura e tudo por causa de Cristo, ela consegue suportar, porque ela se achou nele. Ela se encontrou. A igreja precisa saber disso. Mais dias, nós precisamos de cada dia mais saber disso para nós. Ensinar isso para as pessoas. Porque elas precisam saber que elas não vão se achar nelas mesmas. Eu ouvindo uma vez o Jonas Madureira, eu gosto muito do Jonas Madureira, e ele escreveu um livro chamado A Inteligência Humilhada, e eu ouvia toda a pregação dele sobre inteligência humilhada. E ele falou o seguinte, nós fomos criados por Deus perfeitos, mas insuficientes ou incompletos. A diferença entre nós e Deus é que Deus é suficiente em si mesmo. Ele é suficiente. Ele não precisa de mais nada. Deus criou o homem sem pecado, mas Deus criou o homem precisando de Deus. É insuficiente. E aí Paulo vem e diz, a nossa suficiência vem de Cristo. E Paulo diz assim, achei minha suficiência. Sabe aquele negócio, o Agostinho que fala, né, que nós fomos criados, fizeste-nos para ti, e o nosso coração não encontrará repouso a não ser em ti. Descanso e repouso. Aí eu estava estudando com as mulheres aqui um livro chamado Você é aquilo que você ama. E o autor do livro fala que a gente precisa... ele fala do peso, ele diz o seguinte, que o nosso peso é o nosso amor. E quando ele fala disso, ele diz assim, a gente
repousa. O peso é o que faz a gente repousar. Ele fala assim, por exemplo, se você põe um óleo e água, o óleo vai para baixo, mas enquanto ele não repousa, ele vai estar aquela bolinha lá, até ela chegar embaixo e repousar. Por que ela repousou? Porque ali é o lugar dela. E a água repousa em cima porque ali é o lugar dela. Nós repousamos em Deus porque ali é o nosso lugar. Então, Paulo está dizendo assim, olha, eu achei lugar de repouso. Eu fui achado nele. E é isso que eu queria. E é isso que eu preciso. É ser achado nele. E aí, quando me acho em Cristo, eu me encontro. E quando eu me perco dele, eu me procuro longe dele, há uma luta e eu, longe dele, se eu vou me procurar longe dele, eu me perco. Se eu me procuro nele, eu me acho. Isso é o que Paulo está dizendo, eu fui achado. E aí Paulo diz assim, mas o que era, como que ele se buscava antes? Ele diz, olha, não tem justiça própria. Gente, nosso maior problema hoje, e a gente sofre isso, e a gente vê isso muito, que a gente pega, por exemplo, a questão dos amigos de Jó, é buscar a justiça própria. Paulo diz assim, ó, que procede da lei. A gente precisa... E Paulo diz assim, olha, eu compreendi uma coisa maravilhosa, que é o que nós entendemos. Eu compreendi uma coisa maravilhosa. O que eu compreendi? Que a minha justiça própria, ela não me satisfaz e ela não me ajuda a me achar. Mas aí ele diz assim, mas eu encontrei a justiça de Deus mediante a fé em Cristo. O que quer dizer isso? É a maravilhosa graça. É aí que eu fico livre. Por quê? Porque eu não preciso tentar achar Deus do meu jeito. Porque eu sou aceita, amada, a justiça de Cristo. Eu tenho 53 anos. 54 eu fiz. E tem pouco tempo que eu consegui entender, e é muito bom isso, porque a vida cristã é assim mesmo, a gente vai entendendo as coisas aos poucos mesmo, e a Bíblia diz que a vida eterna é conhecer a Deus. Então, quer dizer, eu vou conhecendo a Deus aqui agora, porque eu tenho vida eterna, e eu vou passar a eternidade toda conhecendo a Deus, porque essa é a vida eterna. Eu recebi a vida eterna de como? Conhecendo a Deus, e vou conhecer. Mas eu li um livro que me ajudou tanto a entender a questão dessa justificação, essa justiça. Olha, a justiça de Jesus satisfez a Deus completamente. A minha não, nunca vai. Mas eu pego e confio na justiça de Jesus e agora eu posso chegar diante dele. Aí eu vou me libertando cada dia mais da minha busca de autoestima com o e vou indo para a minha autoestima com ele, andando em estima de Deus. Agora, eu tenho a justiça de Cristo a meu favor. Eu não obedeço, mas Cristo obedeceu completamente em meu lugar e a obediência dele foi imputada a mim, a justiça dele foi imputada a mim, e aí agora eu fui achada. Eu não me acho por causa do que eu faço. Eu não me acho numa busca de mim. Eu me acho numa busca dele e na justiça dele, na graça dele, na aceitação dele. Quando eu entendi um pouco melhor a graça, eu saí daqui de Janaúba e fui lá em Montes... Mas antes de entender, né? Eu cheguei lá e conversar com Ana, porque Ana Kilsey era minha amiga, a gente conversava muito. A Ana veio várias vezes aqui em casa e a gente tinha... E aí eu li o livro e fui lá. Falei, Ana, tô com um problema, sabe o que é? Ela, o que é, Miranda? Parece que quanto mais eu faço, mais parece que Deus não está satisfeito. E eu tô sempre tentando agradar a Deus, mas parece que não tá dando, não tô dando conta. E ela olhou para mim e falou comigo assim, Miranda, relaxa, deixa Deus te amar. Ô, gente, vocês não têm noção do poder que essa palavra teve na minha vida. E eu falei com Deus assim, se eu quero saber de uma coisa, agora eu vou fazer mais nada. Me ama, Deus, que eu quero é que o Senhor me ama. Entender que eu sou amada.
Paulo diz assim, olha, eu entendi, eu fui achado nele. E agora eu estou pronto para me comungar com o sofrimento dele. Agora eu posso morrer por ele, porque agora eu fui achado e eu não quero mais me perder. Jesus disse, quem perder a sua vida, por amor de mim, achará. Mas quem tentar ganhar a sua vida, sem mim, perderá. Paulo diz, eu achei. E nós achamos. Então, a gente pode viver feliz. Nós encontramos a verdadeira fonte de felicidade. A verdadeira fonte de felicidade, que é o nosso Senhor. E é isso que a gente precisa aprender dia a dia e falar, Deus, eu quero te amar mais. Eu amo o Salmo 27, o que o salmista diz, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor, para contemplar a beleza do Senhor. É a beleza do Senhor que impacta a gente e que faz a nossa vida encontrar a verdade que liberta e que nos torna fiéis. É a sublimidade de nosso Senhor Jesus. E é isso que Deus deseja que a gente compreenda dia a dia e que isso seja tão intenso no nosso coração. Gente, olha, uma das coisas que eu oro há um bom tempo e que eu sonho e desejo um avivamento. Por quê? Porque um avivamento traz para nós essa noção e abre para os nossos olhos para a gente contemplar a glória de Deus. E contemplar a glória de Deus é o melhor que a gente pode ter. Eu tenho música que eu ouço e falo assim, ainda bem que eu vou morar no céu. E eu penso assim, meu Deus, como vai ser maravilhoso morar no céu. Porque eu vou contemplar o Senhor. Hoje, nós vivemos o grande desafio de pregar o Evangelho de modo que vidas sejam realmente transformadas. Para isso, nós não precisamos melhorar a autoestima de ninguém, mas ampliar a estima pelo único digno de ser estimado de todo o nosso coração. Para as nossas vidas corridas, cheias de atividades, nós precisamos parar e contemplar o nosso sublime Senhor, pregar e aplicar o Evangelho para nós todos os dias. Porque a gente precisa entender quando a gente erra, quando a gente está se sentindo frágil, quando a gente está com medo, quando a gente está meio perdido, a gente precisa pregar o Evangelho para a gente falar assim, não, é nele que eu me acho. Vou voltar para o lugar que eu me acho. De vez em quando eu paro e começo a ver minha vida, eu falo, não, Senhor, eu preciso voltar agora para o Senhor, porque estou cansada. A minha vida está tão sufocada, eu estou tão que eu preciso agora aquietar meu coração no Senhor. Eu preciso voltar para o lugar onde, mesmo que eu faça muitas coisas, eu preciso sempre estar com o meu coração ciente do Evangelho. Quando eu li isso, eu achei muito interessante quando alguns autores, um deles foi Jerry Bridges, acho que é isso que fala, e ele disse que a gente tem que pregar o Evangelho para a gente todo dia. Porque, às vezes... E aí, quando eu li, eu pensei, caramba, eu converti, mas o Evangelho, para mim, era aquele que eu me converti. Não tinha o mesmo sentido hoje. Hoje ele tem muito mais sentido para mim, pregar para mim, porque eu preciso entender. E é muito fácil nesse mundo tão competitivo, cheio de promoção das redes sociais, nós nos esquecermos do nosso lugar de descanso, onde nós somos achados. Ele é muito mais do que tudo quanto podemos imaginar. E eu vou encerrar com o texto do meu primeiro ano de seminário, com Domingos, era o professor de teologia. E ele indicou para a gente esse livro, que o meu é velhinho, ó. Nem lembro de qual ano, porque esse aqui eu não pus o ano. Do Parker, chamado Conhecimento de Deus. E eu li isso aqui e eu falei, é isso aqui que eu quero na vida.
ele diz assim: aquele que pensa com frequência em Deus terá a mente mais aberta do que alguém que apenas caminha penosamente por este estreito globo. O melhor estudo para expandir a alma é a ciência de Cristo e este crucificado e o conhecimento da divindade na gloriosa Trindade. Nada alargará mais o intelecto, nada expandirá mais a alma do homem do que a investigação dedicada, ansiosa e contínua do grande tema da divindade. Ao mesmo tempo que humilha e expande, este assunto é eminentemente consolador. Aí agora o meu destaque é isso aqui. Na contemplação de Cristo, que é o que Paulo viveu aqui, existe um bálsamo para cada ferida. Na meditação sobre o Pai, há consolo para todas as tristezas. E na influência do Espírito Santo, há alívio para todas as mágoas. Você quer esquecer sua tristeza? Quer livrar-se de seus cuidados? Então vá. Atire-se no mais profundo mar da divindade de Deus. Perca-se na sua imensidão e sairá dele completamente refrescado e revigorado. Não conheço outra coisa que possa confortar mais a alma, acalmar as ondas da tristeza e da mágoa, pacificar os ventos da provação, do que uma meditação piedosa a respeito da divindade. É para esse assunto que chama a atenção de todos nessa manhã. Isso foi pregado há mais de um século por Spurgeon e ele tinha apenas 20 anos de idade. Gente, eu entrei no seminário numa crise emocional tão grande, tão grande, tão grande. Um desejo de aliviar as minhas tristezas, curar minha alma. E era aquela época que se falava muito de cura da alma, cura interior. E quando eu li isso, eu falei: Deus, é isso que eu quero na minha vida. Eu quero te conhecer. Porque eu quero encontrar consolo para minha alma, alívio para as minhas tristezas. E é isso que a gente vai encontrar sempre. E é isso que a gente pode ensinar sempre. Eu atendi uma mulher, eu achei muito interessante. Eu vou falar para vocês assim que não tem. E ela era da Assembleia de Deus. E foi muito interessante atendê-la. Porque ela chegou com muitas crises emocionais e tudo. E à medida que a gente foi prosseguindo, eu fui falando da graça para ela. Gente, ela ficou encantada pela graça de Deus e a graça de Deus curou. Foi o trabalho de Deus pela graça. Porque sempre é a graça que cura. Sempre é a graça que liberta. Sempre é a graça que faz, olha, porque o meu problema de autoestima é ser aceito. A graça diz que eu sou aceito, por quem me conhece mais do que qualquer outra pessoa. Ele me amou e me aceitou e se deu por mim e hoje eu posso contemplá-lo e ver que ele é belo. Que Deus nos abençoe, que a gente cada dia mais contemple o Senhor, que ele enche o nosso coração de desejo por ele, aquilo que o salmista diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor para contemplar a beleza do Senhor. Amém? Amém, amém. Que bênção. Olha, podíamos ficar aqui a noite toda só bebendo. Deus te abençoe, Miralda. Amém. Deus em nossas vidas, na minha vida, que palavra. Essa palavra vai estar gravada. A gente está esperando segunda ou terça-feira aí no nosso. Assim, é muito bom poder ser edificado, poder ouvir, assim, tá bebendo daquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas, né? A gente não tem ideia da riqueza que Deus tem nesse grupo de pessoas
que são instrumentos de Deus. Eu quero dizer que você Deus usou tremendamente para falar aos nossos corações nessa noite. Deus te abençoe. Glória a Deus. Amém. Muito Amém. bem. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, Eliezer. Você é filho da turma? Pega ele aqui. Segura o cachorro, Helena. Vamos o Tó tá. Deixa eu. Estava acontecendo uma live. Não, espera aí. Só passar para deixar na portaria mesmo, para não incomodar vocês. Não, rapaz. Sabia como é que está o esquema aqui. Nós vamos pensar já no próximo mês. Irmãos, é tão bom poder estar aqui. É uma hora de relógio que a gente passa, mas assim, saber que tem pessoas, instrumentos de Deus, trabalhos que Deus está usando vocês, a gente, para ser feito aí pelo Brasil, mundo afora. É um tempo que eu não marco nada, né? Aqui em casa a gente já bota na agenda, porque realmente é uma honra, né, poder ser edificado dessa forma. E se vocês tiverem alguém para indicar para o próximo mês, vocês falam, porque a gente vai fazer um sorteio, né? Tem tantos que poderiam falar, tantos que poderiam se colocar aqui. A gente, da turma de Eliezer, a gente não ouviu ninguém ainda, né? Ninguém da turma dele. Ia dar uma oportunidade a ele aí, mas o Totó não deixou ele falar, né? Mas, Eliezer, você como decano da turma, quem você indica para a próxima mensagem? Libere o áudio. Pronto, desculpa, eu não tinha percebido. Olha, rapaz, eu acho que o Milton, viu? O Milton seria uma pessoa boa para a gente ouvir aí. Mas, Miralda, foi uma benção a tua palavra. Foi muito boa. Obrigado. Edificante. Muito boa mesmo. Deus abençoe. Mas Vamos convidar o Eliezer, então. Eu indicaria o Milton. Milton, pronto. Então, vamos convidar o Eliezer. Depois nós convidamos o Milton. Deixa o Eliezer vir um dia antes. Então pronto. A igreja acorda com o Eliezer, levante a mão, pronto. Nós somos batistas. Certo? Eu vou lhe passar as datas direitinho e a gente vai começar a anunciar no grupo, tá bom? Beleza. Vai ser uma honra ouvi-lo também. Viu? Tá joia. Eu quero dizer, irmãos, que a gente está muito feliz de proporcionar isso. Para mim, assim, tem sido um tempo muito especial com vocês, conhecê-los alguns como Giovanni, Nésio, que é mais íntimos, né? Cristina, Luiz, com quem... Mas assim, vocês são bênção, viu? Paulinha também, né? São bênção de Deus. É uma riqueza tão grande que a gente não tem como agradecer. A gente podia só ficar ouvindo, contando caso. Você estava falando, Miraldo, eu estava pensando, eu digo, meu Deus, se algum dia a gente pudesse ter um encontro, né? Assim, de forma... física, né, para podermos compartilhar as coisas do Senhor. Seria algo tremendo, né? Seria algo tremendo. Em Salvador é um bom lugar para a gente encontrar. Gente, pessoal, deixa eu falar só uma coisinha aí, por favor.
Eu vou ter que sair agora por um compromisso. Eu peço perdão, infelizmente eu tenho um compromisso agora. Mas eu agradeço aí esse trabalho, está sendo uma bênção para nós. Eu não participei do Maurício aí, eu tive umas dificuldades, mas Deus, eu vou depois, o pessoal pediu o link, né? Vou querer o link depois do Maurício. E quero agradecer a Deus pelo encontro de hoje, pela palavra da Miralda, uma palavra abençoada, uma palavra edificante. E obrigado por tudo aí, gente. Um grande abraço a todos aí. Deus abençoe. Um prazer estar com vocês. Deus abençoe. Deus abençoe também, Israel. Amém. Abençoe. Amém. Amém. Falou alguma coisa para... Então, Kleber, eu estava pensando, enquanto a Mira estava falando, eu estava prestando atenção no assunto, meu babo, ela sabe que eu fico de balde embaixo, mas eu estava pensando que no tempo que a gente teve aí, eu tive um privilégio muito grande, porque eu peguei turmas muito boas antes de mim, e eu não sei se é meu temperamento, dom, eu aproveitei bastante, né, dos que estavam antes e saíram. Sinto uma falta enorme da continuidade da comunhão com o Elias, por exemplo, que era uma pessoa com quem eu conversava também bastante. A Maurinha, reencontrar ela, porque quantas vezes a gente tinha tempo assim de reflexão, de oração juntas. Eu aproveitei bastante os alunos das turmas anteriores. Eu aproveitei os alunos das turmas que entraram quando eu já estava saindo, né? E eu fico pensando, às vezes tem um pouquinho aqui e ali de percepção, o quanto de riqueza naqueles que eu nem tive oportunidade de conviver, de conhecer, de beber da fonte. Paulinha, por exemplo, foi por conta do Rogério, levou em casa e a gente fez amizade. Um ou outro a gente consegue também ir na frente sem ter andado junto dentro do seminário. Mas como é rico esse tempo, eu fico assim pensando, será que todo mundo percebe? Não, todo mundo não percebe o quanto é rico esse grupo, esse encontro, para a gente poder ter essa continuidade, ver o que Deus está fazendo, a construção, né, o impacto de Cristo na vida de uma pessoa por andar com ela, mesmo que não de corpo, né? Mas de vista, por amizade, por manter esse vínculo, é uma coisa muito rica, é muito rica. Uma vez dessas que eu estava bem para baixo, Deus falou comigo em Apocalipse 3, que Ele conhece a minha fraqueza, mas que aqueles que são da sinagoga de Satanás vão ver o amor com que ele me ama. E que eu seria conhecida como Filadélfia. É muita ousadia, né? Eu pegar um texto e me vestir dele. Mas foi o impacto dessa palavra fez para a minha vida, foi quando eu entendi uma parte nova da minha identidade que a sociedade e as pressões não poderiam desconstruir. Porque cada vez mais a moda, o pensamento é desconstruir para edificar o seu em cima. O meu é melhor, o meu é mais bonito, o meu é mais perfeito. E é uma pressão tão grande para desconstruir aquilo que seu pai e sua mãe gastaram tempo para construir em cima de você. Depois vem na escola, os bullying, vem na faculdade, as reflexões, e até na igreja, como o Miraldo falou, né? Os pensamentos, as divergências, até políticas, você vira inimigo dentro da sua própria igreja porque você não concorda ou porque você não votou naquela pessoa.
E isso é tão rico, você vê o que o impacto de Cristo, o impacto do Evangelho, o impacto da palavra fez na vida de alguém que você nem imaginava conhecer, Janaúba, Rio de Janeiro. Depois a gente até trocou de mãe. Mas Deus nos dá esse privilégio de acompanhar. E isso aqui é um espaço maravilhoso para isso. Para a gente acompanhar aqueles com quem a gente não teve a oportunidade, o privilégio de caminhar junto, mas pode ouvir e ver como que Deus tem construído coisas bonitas. Então, eu me emociono muito. Para mim também é rico, isso aqui é um cantinho querido para mim. Eu vou fazer de tudo para a gente continuar e animar quem está desanimado, entendeu? E puxo aí do Kleber para conseguir fazer as gravações rodarem, porque isso estimula, instiga quem não estava de estar, e também para a gente poder fazer convite a outras pessoas, ouvir outras pessoas. Amém. Obrigada, Kleber, obrigada, Eliezer, obrigada a todos que estão aqui hoje. Obrigada, Mira, mais uma vez, amiga. Amém. Quero agradecer, né, nesse tempo, de hoje também, que eu não vejo o Luiz. Um abração, Lula. Deus te abençoe. Né? O Luiz está ali. Deus abençoe a todos. Giovanni, se cuide, porque você vem em Salvador para a gente andar de bike. Tá bom, Inésio? Um beijão para você. Eu sei que você está nos ouvindo. Né? E Robson também. Gente, desculpe aí, viu? Ei, rapaz, que voz bonita. Peço desculpas aí. Tivemos uma perda muito... Como toda perda, uma perda na família do Covid. E eu estou fora de casa. Estou dando assistência para minha família que está enlutada, mas não queria perder, porque eu já perdi no mês passado. E estou aqui na casa da minha mãe agora. Vai estar orando por vocês, viu? Obrigado, mano. Deus console, Inésio, vocês. Amém. Amém. Miralda, foi muito bom, viu? Deus te usou ricamente. Foi palavra maravilhosa. Deus continue te usando aí no seu ministério, né, onde você estiver. Tô até com um livro que você mostrou aí, ó. Meu livro de cabeceira aqui, ó. Amo. Do Henrique, né? A volta. É muito bom esse livro. Muito bom. Inésio está falando aí. Fala aí, Inésio. Eu queria agradecer a Luiz. Luiz. Pela palavra, e foi bom rever os irmãos depois de mais de 20 anos. Que a gente não se vê, não? Alguns já encontrei pelo caminho aí da vida, e com certeza Deus vai ter muito bom para você, o ministério de vocês, aqui para frente. Amém? Amém. Tenho certeza disso. Muito bom. Amém. Amém. Amém, irmãos. Eu pedi a Neide, então, para estar orando pela família de Inésio. Pode orar, amor? Hein? Gente, eu só quero agradecer a oportunidade, que é legal aquele pessoal da... Foi um privilégio, sabe? Poder partilhar disso que Deus colocou no meu coração, que é o que tem impactado minha vida mesmo. E poder compartilhar com meus irmãos tão amados é muito bom, tá? E que Deus nos abençoe, que Ele esteja se revelando a nós cada dia mais. Obrigada. Amém. Vamos orar, né? Agradecer mais uma vez a Miralda, né? Eu não conhecendo aqui agora, mas por essas lives, mas foi uma bênção, uma palavra assim poderosa, com muita graça, sabedoria e conhecimento, né? Deus abençoe, minha irmã. Amém. Perdão, né, por Inésio. Pai, em nome de Jesus, nessa hora, nós queremos, Pai, junto com os nossos irmãos,
fazer essa corrente de oração, Pai, em favor da família, Senhor, do nosso irmão Inésio. Deus, Tu sabes, Senhor, Deus, o que ele está passando, a sua família, a sua mãe, seus familiares. Deus, que o Teu Espírito Santo traga o Teu consolo, Pai, nessa hora. Que o Teu Espírito Santo, Deus, traga, Senhor, verdadeiramente, Senhor, uma palavra, um consolo, Amém. um conselho, Deus. Ó Deus, que o Senhor esteja trazendo isso ao coração do Teu servo, de toda a sua família. Amém. E usa a vida dele como instrumento, Pai, para expressar, Senhor Deus, essa palavra e essa sabedoria, Senhor, e esse consolo, através do seu abraço, do seu olhar, através das suas palavras. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada. Sim, Senhor. Obrigado. Amém. 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 Deus abençoe, Inésio. Viu? Depois a gente Obrigado, conversa. mano. Tá bom, tá bom. Gente, Deus abençoe. E vamos conversando agora no grupo. Terça-feira eu vou tentar liberar as 2 lives, a de Maurício e logo a de Miralda. Os 2 M's. Tá bom? Kleber. Fale, Cris. Só para aqui, o dia 31, não marca a live pro dia 31 não, que é a nossa formatura aqui. E aí a gente não vai poder estar. Tá certo. Tá bom? Avisa aí, vão avisando as datas não boas para poder conciliar, né? Pronto. Talvez seria interessante perguntar no grupo qual seria a melhor data naquele mês de outubro. Porque talvez muita gente que não está aqui, talvez teria uma outra data, né? Então, perguntar no grupo, fazer uma enquetezinha lá no grupo de qual seria a melhor data. E daí talvez umas 2 pessoas dão datas, e daí nós falamos, sim, essa tá boa. Tá ok. Para realmente convidarmos mais gente para estar. Qual datas, né? Podia dar a opção de algumas datas e aí a mais votada seria aquela data que faríamos a live também. Poderia pensar assim. Sim. Obrigado, Paulinha. Bom demais te ver. Que saudade, menino. Paulinha é bênção. Irinha, depois eu quero o nome dos livros. Saudade, Paulinha. Tá bom. Cara, eu quero o texto por escrito. Vai lá. Amamos vocês. Beijo. Abraço, gente. Um abraço, Tchau, tchau. Beijo para vocês. Tchau, Deus tchau, abençoe. pessoal. Tchau.